Boa noite, gente. Meu nome é Ricardo, eu sou médico e fundador da Genera e vamos começar agora mais uma live, né? A nossa live semanal. Então, nessas lives a gente costuma trazer pessoas interessantes que possam, ou que já fizeram o exame, ou que pretendem fazer alguns dos nossos exames, ou simplesmente pessoas que podem agregar nas discussões, nas conversas, tá? Então, eu vou esperar até um pouquinho mais, daqui a pouquinho mais gente tem um pessoal entrando. E hoje, para quem não sabe, eu propriamente não sabia também, é o Dia Mundial do Planeta Terra, né? E caindo num período que bastante, né, complicado, eu acho que esse dia acaba sendo ainda mais marcante, visto toda essa questão de como a natureza está interagindo, impactando a gente, né? E para falar um pouquinho, né, puxando então esse tema, eu vou conversar hoje com a Laís Cássia. Ela é bióloga e ela é fundadora criadora, né, da bioterapia, que é um espaço muito legal na Zona Norte aqui de São Paulo, que faz justamente esse trabalho de tentar aproximar as pessoas à natureza, né? Que é uma coisa que eu acho que por muitas décadas, né, a gente acabou se desconectando até de um ponto bem ruim. E a gente que fala de genética, fala da biologia do ser humano, acho que é importante a gente falar da biologia do ecossistema e do mundo como um todo, tá? Então daqui a pouquinho a Laís deve conectar e queria falar para vocês, é muito legal vocês participarem, fazerem perguntas, então a gente vai falar não só da bioterapia, do espaço, da genera, dos exames, um pouco sobre toda essa situação e da relação do ser humano com a natureza. Acho que vai ser uma conversa bem legal e a participação de vocês é super bem-vinda, então quem quiser perguntar, perguntem, a gente está sempre olhando, às vezes não dá para responder na hora, mas a gente tenta sempre responder o mais rápido possível, tá bom? Então acho que daqui a pouquinho ela já deve entrar, tá? Tava até falando com ela agora há pouco no WhatsApp. Então, de novo, se vocês tiverem qualquer pergunta, quiserem participar, até na verdade, se vocês tiverem mais sugestões de pauta, de conversas aqui, podem comentar. A gente está sempre super aberto. Então, ó, já tem uma pergunta. É possível uma pessoa branca, cabelo liso, 100% semelhante a alemão ter genes de algum país africano? Isso é super possível, principalmente aqui no Brasil. Então, o Brasil é um país extremamente miscigenado. O que a gente fala do fenótipo nem sempre vai ser o que a gente realmente vê no genótipo, tá? Então, é muito comum, principalmente, por exemplo, eu mesmo, eu tenho o cabelo enrolado, né? Mas meus pais, os dois lados, têm o cabelo mais liso, né? E meu cabelo, inclusive, é mais escuro que o dos meus pais. O do meu irmão já é liso e mais claro, né? Meu irmão tem a pele até mais branca que eu. A gente praticamente, né? Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ele pegou uma parte, um componente genético mais do norte da Europa. Eu peguei um componente mais mediterrâneo, tá? Então, e eu tenho, por exemplo, 1% indígena, que teoricamente eu não sabia, tá? Então é comum e isso é uma coisa que a gente vê muito como pessoas esperam muitas vezes um resultado mais, por exemplo, a pessoa espera que vai ser um resultado 100% Europa Ocidental, Alemanha, né, Ilhas Britânicas e tal, e ela recebe um resultado mais miscigenado. Tem pessoas que acham que vão ter o resultado mais de africano, por exemplo, e recebem um resultado mais europeu, né? Então a última live foi bem legal com a Kátia. Então, Anderson Rair, se quiser, tá no nosso YouTube e vai ser bem legal você assistir como ela, que imaginava que era majoritariamente africana, teve mais DNA europeu do que africano, tá bom? Eu vou já conectar com a Laís. Até tem uma pessoa perguntando dos indícios de origem étnica, né, de ambos os lados. Então, o Y, ele não tem nas mulheres, né? Então, a mulher tem o XX, como você mesma disse, Lori TXM. Então,
para a gente saber, para você saber a linhagem do Y, o ideal é o pai ou o seu irmão paterno, né, um tio, um avô, fazerem o teste de linhagem do Y, tá? No seu caso, como o X ele é sempre misturado, né? Então, a cada geração, o X que você, por exemplo, recebeu da sua mãe e o X que você recebeu do seu pai vão ser sendo misturados, tá? Então, a gente não consegue traçar isso pelo X, tem que ser o DNA mitocondrial, tá bom? Mas muito boa pergunta, essa é uma dúvida bem comum, tá? Então a gente está aguardando ainda, acho que ela está tendo alguma dificuldade em conectar. Qual o real benefício em fazer o teste de ancestralidade? Acho que essa é uma coisa bem interessante, você perguntou até de doenças, né? Então a gente tem o exame de ancestralidade que vai trazer essas porcentagens, né? Isso é uma coisa muito. Ela disse que entrou, mas ela não entrou. Campana TI, já volto com a sua pergunta, tá? Vamos ver por que ela não entrou. Acho que talvez ela tenha que pedir, se você estiver me ouvindo, Laís, acho que tem que pedir para conectar de novo, tá? Porque ainda não foi. Deixa eu ver se eu te adiciono. Vamos ver se agora vai, tá? Então, agora foi. Agora Aê! foi. Tudo bem? Tudo bom? E com você? Tudo bem, tudo ótimo. Bom, muito obrigado por vir, tá? Então vai ser uma conversa muito legal. Eu já estava falando com o pessoal, foi legal que foi surgindo várias dúvidas enquanto a gente estava conectando, tá bom? Aham. Então, de pessoas que têm curiosidade de fazer o exame, você mesma vai fazer o exame, a gente vai poder falar um pouco sobre isso, tá? Então seja bem-vinda. Eu vou terminar de responder só para não deixar no vácuo, coitado, o Campana Tá TI. bom. Então, ele perguntou qual que é a real, por que que as pessoas fariam o exame, né? Então, tem muita questão do autoconhecimento. Então, tem gente que quer fazer o exame para saber de onde que veio, se entender, saber sua origem. Tem gente que vai fazer os exames de saúde, que tem aspectos de nutrição, fitness. E a gente sim está desenvolvendo, tem dois exames que estão para sair da área de farmacogenética e de predisposição a algumas doenças genéticas. Então, quem tiver interessado, né, tem pessoas aí perguntando sobre o Genera completo de predisposição, isso vai sair em breve, tá bom? E, bom, vocês ficam aí perguntando também, gente, a gente vai começar a conversa. Então, Laís, muito obrigado por ter vindo. Acho que você tem um espaço que eu ainda não tive oportunidade de conhecer, mas eu vi o vídeo, achei bem legal, tá? E conta um pouquinho do espaço e por que que você resolveu criar, né, um espaço que tenta aproximar as pessoas da natureza, né? Eu estava conversando com você agora há pouco. Somos fundadores, né, de iniciativa Isso. e acho que isso tem uma missão. Me conta um pouquinho a sua missão. Muito bom. Então, primeiro, obrigada pelo convite. Boa noite. Desculpa a demora. Bom, eu sou bióloga. Meu nome é Laís. E desde que eu iniciei a minha carreira de bióloga, uma questão me afligia, né? Na verdade, desde criança. Que era essa nossa relação com a natureza, né? Que é o tema de hoje aqui dessa nossa conversa. Então, isso me angustiava, assim, de como que a gente vivia no planeta, né? E de como era essa nossa relação com ele. Então, eu ingressei na biologia, comecei a trabalhar, e eu vi que as questões que envolvem o trabalho com o meio ambiente são um pouco mais complexas. Porque você acabou de falar da palavra autoconhecimento, né? E eu sinto que você estudar a natureza e você estudar a relação da humanidade com o planeta é uma relação de autoconhecimento, porque a gente estudar é quase que um teste de ancestralidade, né? A gente estudar de onde a gente veio, a gente estudar a nossa casa, a gente estudar qual que é essa nossa relação com a nossa mãe, né? E hoje, por coincidência, é o dia do planeta Terra, né? 22 de abril é o dia desse planeta. Então, a minha trajetória foi nesse sentido, de trazer essa angústia dessa nossa relação, né? E como que eu poderia, então, trabalhar nesse sentido, para conectar as pessoas no nível mais sutil de relacionamento com a natureza, né? Porque o que a gente vê muito é que quando a gente se forma em biologia, a gente a gente sai pensando, não, a humanidade é errada, né? A gente é culpado e, pelo amor de Deus, e por esse lado a gente não consegue muitas mudanças, né? Pelo lado, né, da guerra
e desse lado mais agressivo. Então, a gente precisa entender aonde que está, né, o nosso gap, porque realmente é um gap, né? Eu tratar mal a casa que eu dependo, né, para viver, é um gap aí psicológico mesmo, né? Então, eu comecei a querer trabalhar nesse sentido. E aí, a bioterapia surgiu exatamente nesse cenário, da gente querer, de ter essa vontade de aproximar mesmo as pessoas da natureza, mas num nível mais sutil. Num nível que a gente primeiro traga empatia para que a pessoa se apaixone por essa natureza e que depois ela entenda que, sim, algumas ações dela realmente prejudicam, né? Nossas, é minha, sua, de todos nós. E aí sim queira mudar, mas de uma parte verdadeira mesmo, que parta do coração, Sim. né? E não dessa. E que não parta da culpa, que parta O do amor. politicamente correto, né? Vou me aproximar da natureza só porque, né, é o que tá, alguns valores estão falando isso, não. A pessoa tem que ir de coração aberto para realmente ter uma aproximação real, né? Isso, exatamente, exatamente. Legal. Bom, e como foi? Legal. Você teve essa visão na faculdade, ou logo depois da faculdade, né? Eu vi até que você Só um chegou a minutinho que trabalhar. tem uma Imagina, natureza traz querendo. ela para a Ó. live que aumenta, com certeza vai aumentar Oi, o número de pessoas. pessoal! Com Eu tô cer- querendo aparecer, Ó, já né? já aumentou o número Pronto. de pessoas assistindo, né? Você sempre Pronto? que pega um cachorrinho, É. Pronto, acho que agora ela tranquilizou. vai tranquilizar. Bom, você pensou nessa estrutura, né? E falou, legal, vou tentar fazer essa aproximação, vou montar um espaço. Como que foi um processo, né, de montar uma coisa, né, e realmente tentar trazer o conceito da ideia? Foi algo que você trouxe de fora, o conceito, ou não? Algo que você pensou? Sim. Na verdade, foi uma mistura de influências, né? De vários trabalhos que já acontecem. E quando eu tive a ideia, na verdade, a ideia não é o que a bio é hoje, né? A gente teve a ideia de montar um lugar terapêutico em que os profissionais terapeutas, então psicólogos, fisioterapeutas, Alô? Acho que a gente teve algum problema, não sei se foi com ela ou comigo. voltamos? Voltamos, ótimo. Voltamos. Daí Então, a ideia era com terapeutas, né? isso. E então era um modo dos terapeutas poderem utilizar dos benefícios da natureza, que são benefícios comprovados, né, cientificamente, os benefícios cognitivos, emocionais, físicos, né, para ajudar no tratamento, né, daquele paciente. Então, nós atendíamos muitas crianças, muitos autistas, muitas crianças com alguma Legal. deficiência, onde os animais e a natureza como um todo, então o ambiente natural, auxiliassem naquele processo. Então, a bioterapia hoje é um espaço na Zona Norte de São Paulo, que tem uma área verde, e né, nós temos as salas, a gente tem até um espaço ali que é um espaço de transição para a natureza, porque as crianças hoje não estão, não todas, né? Algumas crianças que vivem na cidade não estão muito acostumadas com o meio natural, então a gente tem um espaço de concreto, um espaço com grama sintética e um espaço com Que grama legal. natural. Para ser Porque uma a coisa gente gradual trabalhou, mesmo, né? porque a gente trabalhou com bastante crianças que têm hipersensibilidade e que é muito difícil mesmo, né, tá num ambiente desconhecido. E um chão gramado para muitas crianças é um ambiente desconhecido, né? Então a gente começou nesse processo terapêutico e hoje em dia nós fazemos um processo educacional. Então o Legal, foco hoje da bioterapia é trabalhar em parceria com as escolas, legal. de modo a fazer visitas, projetos escolares, passeio escolar deles da escola ir até a bio ou da bio ir até a escola, sempre levando um pouquinho de natureza. E a gente também faz festas infantis, então a gente faz todas as atividades da festa serem ecológicas e trazerem para as crianças essa reflexão sobre o meio ambiente, né? E a gente faz acampamentos, que é muito legal. E hoje a gente trabalha nesse foco educacional, né? Mas o Legal. objetivo é o mesmo, a gente mantém o mesmo objetivo, que é trazer essa conexão para a gente se sentir pertencente a esse planeta, né? Que é a nossa casa. Legal. Assim, vou puxar um gancho, você falou de autista, né? E autismo é uma doença, assim, a princípio genética, né? É o que mais se fala, mas ninguém sabe. São
você pegar todos os componentes genéticos que se conhece hoje e tentar diagnosticar a pessoa, a maior parte dos autistas não consegue um diagnóstico, porque é uma coisa que ainda está sendo entendida, tem partes epigenéticas nisso, e por isso também não tem muito, os tratamentos são um pouco complexos. Conta um pouco, acho que é legal, eu fiquei até curioso, como me conta uns exemplos, alguns casos que você acha que são legais para mostrar como a bioterapia ajudou, né, alguns pacientes. Legal. Eu acho que nessa relação autismo, espectro autista, né? Lembrando aqui que eu não sou terapeuta, né? Então eu sou bióloga, então eu sempre Uhum. amo estar em contato com os terapeutas para poder aprender com eles muito, né, sobre isso, porque realmente é uma área que a gente precisa de muito aprendizado a todo momento, né? E existe uma magia mesmo que acontece entre os animais e os seres humanos como um todo. Mas em relação aos autistas, eu até indico aqui um filme, Farol das Orcas, que mostra a Farol das relação, Dores? Farol das Orcas, que Legal. mostra, tem no Netflix, que mostra a relação dos autistas com os cetáceos, né, com as baleias, e realmente é uma relação muito sutil, porque assim, o que eu estudo, né, e o que eu tenho visto sobre o autismo, é que é uma dificuldade na parte social, né, na sociabilização dessa criança, em como essa criança vai interagir com aquele mundo. E nas experiências que eu tive, quando a gente coloca, por exemplo, um jabuti, que é uma tartaruga de terra, né, Uhum. é bem grandona, com um casco bem grande, muitas vezes o autista ele pode se identificar com o jabuti. Porque às vezes a gente mesmo, não precisa ser uma criança com espectro autista, a gente quer se Claro. fechar no nosso casulo, né? Então, quando uma criança vê que um ser se fecha o seu rosto, encolhe as suas patas e fica ali no seu mundo, muitas vezes ele vai se identificar com aquele animal. Porque muitas vezes é aquilo que ele quer. O mundo externo é tão desafiador para ele, as relações são tão difíceis, né? Ele se expressar é tão difícil que ele às vezes vê um jabuti e fala: nossa, às vezes é isso que eu queria. Então a gente vê que tem uma relação muito mágica, que é como se eles conseguissem compreender a linguagem dos animais, sabe? Que Uhum. não é uma linguagem verbal, é uma linguagem corporal, é uma linguagem de cheiro, é uma Sim. linguagem de olhar que a gente não desenvolve, porque falar é muito mais fácil, né? Sim, Então, sim. o que eu percebo é que na relação... Eu tô toda arrepiada, né, no momento. Porque eu vou lembrando, assim, Dos das crianças casos, né? dos casos, e com cães, né? Eu tenho um Golden, que é uma raça muito especial para trabalhar com crianças e com todos, né? E ver assim, numa semana não conseguia nem tocar. Aí na segunda sessão dava comida. Aí na terceira sessão jogava uma bolinha. Aí na quarta sessão chegava e abraçava. Aí na quinta fala o nome. São processos rápidos que acontecem e de fato os terapeutas falam, gente, né? Mas é a natureza, é a força da natureza, né? Porque a natureza ela tem uma comunicação e a gente não aprende, né? Na escola e em casa e na nossa vida a se comunicar com ela. E aí quem se comunica é doido, né? Porque, nossa, você fala com você fala com a árvore, você vai abraçar a árvore, Uhum. como assim, né? Você Uhum. fala com os Uhum. bichos, como assim? Então, quem fala né, biruta, mas Uhum. é porque a gente Uhum. não aprendeu mesmo que existe uma comunicação entre os seres, né? Sim, sim. E acho que o ser humano, ele muitas vezes é prepotente no sentido de achar que as comunicações entre os animais são muito inferiores, né? E você falou dos próprios cetáceos, né? O como os cetáceos têm uma comunicação que é super complexa e que agora a ciência está começando a entender um pouco mais, só que tem toda essa parte que o ser humano mesmo se comunica entre si por expressões, por cheiros, que é uma coisa que a gente não compreende tão bem. E está acontecendo a todo momento, né? E Uhum. parte dessa comunicação, eu acho que é fazendo um outro gancho agora, parte dessa comunicação, ela, de certa maneira, está sendo perdida nessa quarentena, né? Então, eu acho que a gente, por exemplo, a gente está conversando por vídeo, mas tem uma coisa de expressão, que você só está olhando aqui um quadrado pequeno próximo do meu rosto, né? Não vê tanto mão, jeito, detalhes da fisionomia, até mesmo você falou a parte hormonal, cheiro, né? E tal, que, meu, acontece que a gente nem percebe. Como que você vê na quarentena esse afastamento de como
como que as pessoas podem tentar ficar próximas da natureza nesse período? Ó, eu tenho minha jiboia aqui em cima, não sei se dá para ver. Eu tenho umas plantinhas, é uma maneira de eu tentar me aproximar. Mas como que você vê, assim? Como a gente pode tentar ficar Sim, próximo? sim. Eu acho que essa pergunta envolve a gente pensar na grande desigualdade social que há no nosso país e no nosso planeta, né? Então, eu acho que pensando nisso, tem pessoas que têm um jardim ou uma varanda, né? E tem pessoas que não. Então, vamos pensar num cenário de reclusão total, né? De eu não ter uma varanda, de eu não ter um jardim, né? Então, se eu tenho vasos, se eu tenho. O que eu acho bem legal é a gente se conectar com os elementos da natureza. Então, quando eu vou tomar meu banho, por exemplo, que a maioria das pessoas, né, tem acesso à água em casa, então quando eu vou tomar meu banho, se eu fechar meus olhos, enquanto eu tô tomando banho ali, rapidinho para não gastar água, eu pensar que eu tô numa cachoeira, eu já tô me conectando, porque os meus hormônios estão sendo produzidos, os meus neurotransmissores estão sendo produzidos, né? Então eu tô me conectando com o elemento água. E o elemento água traz criatividade. Então, eu, por exemplo, quando estou tomando banho, me vem várias ideias. Às vezes eu tomo banho com um caderno, porque eu falo, gente, né? É, E a gente vai pensando no banho, né? O banho traz essa coisa. Então, se conectar com os elementos, eu acho legal. Quem tem vasos, quem tem uma varanda, claro, cuidar das suas plantas. Eu tô vendo que é um período de cuidado, né? A gente está cuidando do nosso corpo, a gente está cuidando dos nossos familiares, a gente está cuidando da uhum. nossa casa e a gente está, né, fazendo a gestação de um cuidar da Terra, do planeta, né? Porque a gente ainda não está nesse cuidado, mas está todo mundo, epa, né? Peraí, o que está acontecendo, né? Então eu vejo que se conectar com a água, se conectar com a terra, se houver a possibilidade, e se conectar com os alimentos, porque o que eu vejo que tem muito de natureza na nossa casa são os alimentos, né? Se a Sim. gente abre a geladeira, se a gente abre a fruteira, se a gente abre lá a despensa, tudo aquilo veio da natureza, né? Então, Uhum. se você tem filhos, nossa, mas de onde será que veio o requeijão? De onde será que veio o ketchup? De onde será que vieram todos esses alimentos que a gente tem? O palmito, né? O milho, vamos procurar onde foi plantado. Então, tudo isso, a gente se conectar com os nossos alimentos, é puramente natureza, né? E Sim, sim, claro, a sim. gente se conectar com a gente mesmo, né? Então, a gente observar o nosso corpo, observar os exercícios, observar o que acontece quando a gente come uma coisa ou outra. Eu acho que esse é um modo da gente se conectar com a natureza dentro de casa, né? E você falou, assim, de alimentos, por exemplo, industrializados, né? Uma criança não é trivial, acho que nem para uma criança nem para a gente olhar um ketchup e saber que veio de um tomate, né? Uma coisa que Exato. fica muito desconectado. E daí eu queria Muito. fazer até uma ponte também em relação à alimentação saudável, que é uma coisa que a gente mostra um pouco nos nossos exames, né? Então, você tem uma alimentação saudável hoje, Laís? Bom, tenho que mudar muito, né? Sou Tem que mudar muito. vegetariana, Uhum. sinto que isso é um processo de uma alimentação saudável, mas eu não sou vegana, quero muito diminuir meu consumo de laticínios, porque realmente, né, se a gente começa a estudar o que é o leite, o que é o queijo, o que Uhum. são os derivados deles, aí, né? Então sinto que, nossa, tenho uma vida aí de melhora na minha alimentação, mas eu sinto que cada um no seu processo, né? Então a gente vai fazendo, né, de acordo com o que a gente consegue naquele momento. Sim, Então, eu sou sim. vegetariana há alguns anos e percebo que, assim, o meu corpo, ele pediu vegetarianismo, assim, eu tinha colesterol alto, eu tinha triglicérides alto, eu nunca fui Uhum. muito fã de comer carne, e ele pedia mesmo. E eu, com 3 meses de vegetarianismo, meu colesterol voltou ao normal e meu triglicérides também. E minhas proteínas, né, eu nunca precisei, então meu corpo pediu. Então a gente vai vendo, né, as necessidades do Uhum. corpo. E claro, como muitos legumes, todos os legumes, todas as frutas, né? Enfim, e o que eu acho importante é a gente variar os alimentos, né? Então eu gosto, às Sim, vezes, com certeza. de abrir o armário com as crianças, assim, quando eu faço monitoria em casa, e vamos ver qual legume aqui você nunca viu, você não conhece, né? Porque tem uma infinidade, né? Ai, mas você come que proteína? Poxa, grão de bico, ervilha, né? Brócolis, todos esses alimentos são altamente proteicos, inhame, e as crianças não conhecem. Então, a Isso. gente trazer essa diversidade, né? Na alimentação, acho que é o que eu procuro também fazer na minha, né? E a Laís, ela vai fazer o exame, acho que não sei se o kit já chegou na casa dela ou tá Já para chegou chegar. hoje? Já chegou, legal. E você, de repente, assim, você pode descobrir que é uma coisa super frequente, que você é intolerante à lactose, né? Que é uma coisa hiper frequente, muita gente tem,
E isso pode até ser um incentivo para você, por exemplo, a parte de diminuir leite, de diminuir Sim, laticínios de um modo geral, né? E eu, por exemplo, a minha parte do Genera Nutri, que é a parte de nutrição, de alimentos, assim, eu dei um azar enorme, um azar tremendo da parte genética desse lado, porque eu tenho tendência a ter uma baixa quantidade de vitaminas, de diversos, assim, diversos tipos de vitaminas, né? Então, e na própria plataforma a gente mostra os alimentos que são ricos nessas vitaminas, né? E geralmente é isso, são frutas, são cereais, né? Então são castanhas. Comecei a criar o hábito de ter um pote de castanhas. Todo dia castanhas. de manhã como minhas castanhas. Então eu acho que você até conhecer melhor a genética e conhecer também melhor o impacto dos alimentos no planeta, você consegue orientar o que é uma dieta melhor para você e uma dieta melhor para o mundo, né? Com Então, certeza. acho que esse é um ponto que faz muito sentido, é uma conexão bem grande entre, por exemplo, o teste, você se autoconhecer e conhecer o seu impacto no mundo, né? Eu acho Total. que é bem legal. Tem Como uma muda o pessoa nosso que. emocional, né? Como muda o nosso corpo, né? Eu vejo o dia que Uhum, eu esqueço que a água existe, tem dia que eu tomo 5 copos. E como fica a nossa mente, né? uhum, Quando tem água uhum, circulando no nosso corpo, né? Como que sim, tudo muda, né? Realmente a gente é o que total. a gente come, né? O Francisco Leandro perguntou aqui, né? Ele falou que ele tem duas filhas, né? Uma de 16 e outra de 20, que entraram numa vibe vegetariana há um ano, tal, mas elas não gostam de vegetais, aí é complicado, né? E que ela está tomando vitaminas que manipulam, né? Eu acho que é claro que é importante, para vegano principalmente, é importante acho, um acompanhamento nutricional, né? Tem toda a ideia da vitamina B12 e tal. A gente não é nossa formação, né? Então, eu sou Uhum. médico, a Laís é bióloga, mas eu acho que faz sentido elas experimentarem uma série de frutas e legumes, né? E de diversas maneiras, dependendo da maneira como você cozinha o alimento, faz toda a diferença. Então, acho que frutas é difícil, assim, principalmente quem para de comer açúcar, né? E eu venho evitando, né? Apesar das tentações da Nutella ser uma grande Sim. tentação e tal, mas vou evitando comer o açúcar direto. Acho que quem começa a melhorar, acostumar o paladar, acha a fruta tão suculento, tão gostoso, tão doce, né? E vai Tão optando doce. muito mais por comer uma fruta do que comer um alimento industrializado, né? Exatamente. E eu acho que elas estão em idades, né, que elas é legal a gente buscar o porquê que elas querem ser vegetarianas, né? Se elas realmente têm consciência do movimento que elas estão fazendo, se é porque um amigo virou, o que está por trás desse querer ser vegetariana? Porque se realmente é por consciência, aí automaticamente já vão vir as outras consciências da gente comer, né, o que a gente precisa se nutrir. Então, eu aconselharia, né, a ver vários documentários que tem sobre isso, né, vários documentários que elas podem ver, nossa, realmente eu não vou comer carne e eu também não quero vegetais, mas aí vai sobrar o quê, né? E desse sobrar o quê, o que que meu corpo vai absorver, né? Então, eu Sim. acho que é um processo, assim. A maioria, né, que para de comer e que não come muito vegetal, aí vai para muita massa, vai para muito queijo, e aí já né, tem um monte de problemas e aí então tem que fazer o caminho de volta para, epa, calma, né? Não é nem carne, mas também não posso me afundar aqui nas massas, né? Então, Sim. como é que eu posso ir achando esse meio termo? Eu acho que é um processo e eu acho que por elas já serem mais velhas, né? Isso vai ser bem natural, assim. É, Eu né? acho que é bem É, natural mesmo, assim. e eu acho que, assim, é legal, tem até uma outra pessoa, o Eric Karatê, perguntou sobre consumo diário de semente de girassol, abóbora. Eu vou ficar sem saber, eu não sei se você sabe, Laís, mas Bom, acho que a gente eu sei nos papagaios, tá? nos papagaios. Nos papagaios não é muito bom É a porque é muita vontade, gordura. É. entendi. Eles não podem comer todo dia porque é muita gordura. Então, a gente Ah, dá, né, entendi. 2 vezes na semana, porque eles amam, mas eles acabam engordando muito se eles comem somente sementes, né? De girassol, Entendi. principalmente, que é bem gordurosa. Mas Tá. também Hum. precisamos falar aí com os nutricionistas. A gente vai fazer uma live, não sei exatamente qual que vai ser a data, mas uma live com uma nutricionista. A gente vai Legal, poder show. também trazer uma visão, da nutricionista, acho que é bem legal.
Acho que para falar, só para uma coisa final, assim, sobre esse tema mais de vegetarianismo e tal, eu assisti recentemente um programa no Netflix chamado Dieta de Gladiadores. Eu achei muito incrível. Então, quem tiver Netflix também, vale a pena ver para desmistificar muito do que a gente entende sobre, né, a dieta vegetariana e o consumo de carne. É incrível. Eu achei bem É, legal. isso é demais, isso é demais. A gente vê aqueles caras enormes, né? Os É, atletas, né? Os super atletas veganos, é muito inspirador. E me fala um pouco agora, Laís, o que que você acha que você vai descobrir, ou o que que você imagina descobrir, por exemplo, fazendo o exame genético, assim? Nossa, eu tô com uma curiosidade, assim, de descobrir uma questão indígena, porque um amigo em comum, né, falou que uma amiga dele fez o teste que saíram algumas etnias e alguns povos. E a história da minha família é que minha bisavó era indígena e eu tenho uma ligação muito forte indígena. Legal, legal. Então, assim, eu tô louca pra saber isso. Mas claro que assim, a minha família é uma mistura. Então tem italiano, tem português, tem turco, aí tem Tem turco indígena, até? Ai, que tem. legal. É, parece que a família da minha bisavó era turca. Tá bom. Mas assim, eu tô fascinada, assim, eu tô super empolgada. Fiquei muito Você tem o feliz. olho meio puxadinho um pouquinho, né? De repente Todo pode ser mundo um fala desse componente meu olho indígena, né? puxado e ele é verde, né? Então, assim, é uma mistura É. maluca. Ah, vai ser É legal. Você vai bem ficar. doido. Imagino E que você meu vai ficar avô é bem. português, né? Meu avô Eu vou. é mesmo de Portugal. Tá, Então tá. eu acho que Você vai tô ficar bem. feliz quando se você tiver um componente indígena, seja tupi, seja amazônico, né? Nossa, O exame muito, ele divide, né, em tupi muito. amazônico, América Andina, Patagônia, América Central, né? O Aham. Eric Kanapé tem também raízes indígenas, eu também tenho. Então Uau. é muito legal. Eu tenho até 1% indígena, mais ou menos, um pouquinho menos de Aham. 2. Então, acho que estamos entre indígenas aqui, né? Pelo menos Sim, com parte indígena, né? isso é Influenciado muito bom, pela né? cultura indígena. Porque tem ter essa parte, né, no nosso DNA, mais do que comprova que somos uma mistura e de que um dia nós soubemos lidar com a natureza de forma sustentável. Porque o que Sim, os sim. indígenas fazem é isso, né? E Então, população saber grande, que né? Os tem indígenas têm uma população enorme, né? Então, realmente, povos inteiros sabem viver, né? Eles vivem no mesmo território, eles não vão num território, destroem, vão para outro, destroem, vão para outro, destroem, né? Eles sabem viver né, dentro da sustentabilidade no território deles. Então, Sim, eu acho que a gente tem muito a aprender com esses povos, né? sim, E eu até vi uma live do Ailton Krenar, né? Que é um líder indígena do Rio Doce, e ele, dentre tantas coisas inspiradoras que ele fala assim: tudo que eu vejo é natureza. Não tem como eu ver uma coisa e, isso não é natureza. Não, eu tô vendo um abajur aqui na minha frente, o abajur é natureza. Porque veio da natureza, né? Veio da matéria, veio de alguma matéria-prima no que fim veio veio da de natureza, algo, é. Uhum, né? claro. Então, eu acho bem, bem legal, assim, a gente honrar essa ancestralidade, né? Com Estão certeza, que fazendo legal. muitas perguntas A aqui, tá? LM Mamed, deixa eu ver aqui o nome de novo. LM Mamed fez a Mamed. pergunta quanto tempo demora para sair os resultados. Os resultados demoram de 10 a 15 dias úteis, tá? Então, a pessoa pode comprar, fazer pela internet. Então, nesse período, né, de quarentena, a pessoa pode comprar pela internet e recebe em casa um kit, igual que a Laís recebeu hoje, que ela comentou, coleta a amostra de saliva, devolve para a gente e a gente analisa 10 a 15 dias úteis. E tem a possibilidade de fazer em alguns laboratórios também. Então, quem quiser entrar, genera.com.br, lá na parte de ancestralidade ou na parte de saúde e bem-estar vai ter as informações, tá? Esse tipo de rastreamento genético deveria ser obrigatório ao nascimento, né? É uma questão, eu acho que isso, e a gente já conversou bastante com algumas pessoas sobre isso, como quebram muitos tabus e quebram muitos preconceitos, né? Então, eu acho que obrigar a pessoa, né, obrigar as crianças, acho que a gente ainda não chegou nesse momento, acho que vai para uma linha mais da coisa obrigatória quando for uma coisa genética médica, né, que nem o teste do pezinho é hoje, daí eu acho que faz todo Uhum. sentido. Mas eu acho que permitir que as pessoas façam, e é um pouco esse trabalho da Genera, de tentar deixar o valor mais acessível, vendendo para o Brasil todo, justamente para permitir que mais pessoas possam fazer e conhecer a si mesmo. Então,
para quebrar barreiras e ter uma vida mais saudável, né? E comer mais frutas E e cereais também, né? isso aí. Você gostava da Bom, parte de genética na biologia? Você era eu muito mais... amava, eu Você amava. Só amava? que, olha, eu vou te falar, depois que eu me formei, comecei a trabalhar com meio ambiente, né, com educação, nossa, eu nunca mais mergulhei, assim, no mundo da Sim. genética. Mas Uhum. eu amo, amo. E eu uso muito, assim, na educação para falar o quanto dos nossos genes tem de natureza, né? Então, ai, Sim, 25% do claro. DNA das árvores é igual ao nosso. E aí as crianças ficam, Em como choque, assim, né? né? Em choque. Ai, de 5 a 1% é diferente de um chimpanzé, né? Então, e nisso eu uso bastante, assim, para a gente falar realmente dessa relação do ancestral comum, que viemos todos, Sim. né, de um único ancestral, de uma única célula. Então, nesse sentido, eu uso bastante, mas eu nunca mais me aprofundei, assim, porque é um Mas universo, né? É um universo Mas é meio. muito legal, é muito legal. É muito legal você usar essa comparação, né? 25% da árvore é igual ao nosso, né? Entre os humanos, 99,9%. A gente, o chimpanzé, que nem se falou, 99 ou É, 98%. A gente é muito próximo, né? A gente, querendo ou não, é mais um animal, mais um ser vivo que tem as suas peculiaridades como os outros também têm, no meio da natureza, né? E que tem exatamente. que conviver melhor, né? Eu lembro que, só vou responder, mas depois eu vou contar alguma coisa. Aham. Primeiro, quanto custa? A partir de 199, Michele, só a parte de ancestralidade. Se quiser saber mais saúde bem, sobre nutrição, fitness, cuidados com pele, com envelhecimento, vai para 499 e o completo, que tem mais algumas questões mais completas de ancestralidade, como linhagem paterna e materna, vai para 799, tá? Ai, E preços bons, né? a Sol quer fazer, pô, faz, entra no site, faz, acho que tá fácil, é só genera.com.br. E para o exterior a gente não vende, tá? Mas tem outras empresas que vendem em alguns outros países, então você consegue buscar e encontrar, principalmente nos Estados Unidos e Europa, tem vendendo, tá? É online, Sol, é online. Eu lembro que, como eu Legal. estava falando, quando eles estavam sequenciando o genoma humano, eles tinham muita discussão de quantos genes o humano tinha, né? Falava-se muito de 100 mil genes, e quando descobriram que era em torno de 20, 25 mil genes, que é a mesma coisa que um milho, menos que um milho, né? As pessoas, o ser humano, assim, foi um tapa na cara do ser humano, falando, ó, você é complexo por algumas razões, mas você não é tão complexo assim, né? Então, eu Mas acho, eu existem achei muito outras incrível, né? complexidades, né? Além das. Foi uma maneira da natureza mostrar um pouco isso, né? E é muito, muito incrível, né? Não, é um universo incrível mesmo. É. Tem a Luciana, Lu Cotrim comentou super acessível. Bom, Super acessível, também achei. legal. E fala um pouquinho do pessoal que de repente quer conhecer, quer visitar a bioterapia, quer conhecer o espaço. Você falou que tem crianças, né? Vocês fazem trabalhos com escola, mas eu vi que Uhum. tem pessoas que, por exemplo, podem fazer uma sessão de terapia lá, né? Conta um E pouquinho, como que faz? A pessoa entra no site, agenda, tá funcionando nesse período? então, a gente está fechado, né? O que a gente tem feito, como a nossa equipe trabalha muito com crianças que frequentam o espaço toda semana, a gente às vezes tem disponibilizado espaço para vir uma família por vez, para a criança poder correr um pouco, pisar na grama, né? Dar uma extravasada. Mas a princípio está fechado, né? Até dia 10 de maio, segundo o governo, né? Então a gente não sabe quando que a gente vai retomar. Mas vocês podem, enfim, conhecer o espaço. Ele fica em Santana, na Zona Norte, quando vocês quiserem, gratuitamente. E aí a gente tem os nossos eventos, né? Então, para as crianças, a gente tem o contraturno escolar, porque muitas escolas funcionam não no período integral, né? Somente meio período, e nesse outro período, então, as crianças podem passar ou à tarde ou amanhã na bioterapia. Nos finais de semana, normalmente nós temos acampamentos ou festas infantis. Então, como o nosso espaço funciona por eventos, aí o legal é ir acompanhando a nossa agenda, né? Pelo Insta ou pelo site. E a gente vai divulgando, né? Então, tem sábados que a gente abre para famílias, tem sábado que é fechado para alguma festa exclusiva, tem sábado que tem acampamento. Os acampamentos são bem legais, que as crianças dormem lá com a gente também faz com os adultos. Então, a gente começou só com as crianças e a gente vê que as mães queriam dormir também.
que as mães não queriam deixar os filhos irem embora. Então a gente começou a fazer com as mamães também. Então hoje Que a gente tem legal. acampamento para as mulheres e acampamento para as crianças. E no acampamento a gente consegue discutir sobre tudo isso que a gente está discutindo aqui, né? Então, sobre alimentação, sobre genética, né? Sobre as diferenças, sobre resiliência, se adaptar, sobre consumo consciente. Então, eu não vou comer todas as bisnaguinhas do pacote, se eu tô, né, com 20 crianças. Então, todas essas coisas, a gente ensina a lavar louça, né? Ensina a deixar o seu tênis num lugar que você vai saber onde está. Então, tudo isso eles passam, né, nessa vivência de acampamento que eles dormem lá na bio. E a gente também faz as atividades fora. Então, a gente leva as nossas atividades para festas em condomínios, leva as nossas atividades nas escolas, fazemos vivências em empresas. Então, desde que tenha como objetivo aproximar as pessoas da natureza, a gente abraça na nossa empresa, né? Então, se tem esse foco, se a gente consegue sensibilizar aquela pessoa para ela entender que ela faz parte de um todo, tá dentro, né, do nosso trabalho. Então, a gente busca fazer, né? Algumas Legal. meninas aqui participaram do Teve um acampamento. monte, né, um monte de gente falando super bem, né? A Sol, a Joana, a Isa, todo mundo falando que é incrível, um ponto de paz, né? Que A legal. Michele perguntou, não, a LM, o LM Mamed Mamede. perguntou qual que é o limite de idade para as crianças. Tem limite? Então, não temos limite. O que a gente pede até 3 anos, as crianças não ficarem sozinhas no espaço. Então, se a mãe quer que o filho desfrute da bio, né, quer passar uma tarde lá, que ela fique junto ou que tenha algum cuidador junto, porque o nosso espaço hoje em dia a gente está com 32 animais, maioria adotados, 32? que a gente tem dentro do espaço. Então, nós temos desde animais silvestres, domésticos, então, né, desde coelho, hamster, que a gente, inclusive, adotou um semana passada, então a gente está com 4 coelhinhos, 4 hamsters também. A gente tem também uma coruja, que a gente trabalhava muito com autismo, tem trabalhos Nossa, tem incríveis uma de coruja, que corujas com legal, autistas. incrível. Coruja. Incrível, incrível. E então a gente tem esses animais lá dentro. Então, por uma questão de responsabilidade dessas crianças bem pequenas, e a gente tem muitas árvores, a gente incentiva as crianças a subirem, né? Então a gente pede que até 3 anos a criança fique com a mãe, né? E a partir dos 3 anos pode ficar com os monitores, todos são biólogos e educadores. Então, Que legal. todos têm tanto essa dimensão do olhar para a natureza, né? Desse cuidado com os animais, tanto com o cuidado com as crianças. E todos os animais são legalizados pelo IBAMA, né? A nossa empresa é reconhecida pelo Conselho Regional de Biologia. Então nesse formato que a gente faz, né? Temos mais perguntas aqui. Se as crianças podem pegar os bichos, Sim, com aproveito para certeza. perguntar, os adultos também? Porque eu ia gostar de ver Com a coruja. certeza. Com certeza. A maioria na verdade, todos os nossos animais, eles têm um contato direto com o ser humano, né? Então, todos os dias nós estamos lá cuidando deles, alimentando, deixando eles soltos. A maioria do dia eles ficam soltos e, para dormir, cada um vai para o seu recinto para passar a noite. Então, eles estão muito acostumados. Mas a gente fala que nós somos todos biólogos, então a gente tem um amor muito forte pelos bichos. Então, os bichos que não gostam de colo, eles não gostam de colo. E nós não vamos pegar. Então, temos Claro. alguns coelhos que eles gostam de correr, serem livres e nada de colo e carinho. Então, esses animais que não gostam, a gente respeita, senta na grama e observa, né, eles viverem ali naquele ambiente. Mas a maioria dos animais aceita, não fica estressado com o colo, com o carinho, né? E a gente tem todo um cuidado da duração das nossas atividades, de quantas crianças. Então, o nosso espaço, por mais que ele seja uma casa bem gostosa, bem grande, a gente não recebe mais que 30 crianças. Tá. Então, a gente tem esse cuidado por conta dos bichos, porque tem uma questão de barulho que acaba ficando muito forte, né? Então, a gente tem essa quantidade. Aí perguntaram aqui se tem previsão para acampamento de homens. Legal. Acampamento de homens, a gente aguarda um homem para liderar um acampamento de homens. Porque a gente tem bastante procura de acampamento de homens, mas nenhum homem... Na verdade, já tive alguns amigos que provavelmente, né, gostariam de fazer aí um acampamento para homens, mas ainda não aconteceu. Então, não temos previsão, mas é uma vontade. Michele perguntou se tem monitores. Sim, temos monitores. Hoje em dia, a equipe é composta por
eu mais 4 educadores que ficam no espaço monitorando as crianças. Legal, a Nina. Tem que fazer inscrição antes? Não, a gente pede só para, se você quiser passar uma tarde ou uma manhã, mandar um WhatsApp pra gente avisando o dia que você vai, né? Isso depois de abrir, né? Porque agora a gente está fechado. Porque todos os dias tem monitores lá para receber as crianças. Então é só informar a idade da criança. A gente gosta bastante de fazer atividades personalizadas. Então, se a gente sabe que a gente vai receber uma criança de 2 anos, a gente deixa um monte de tintas naturais, um monte de elementos da natureza para ela poder explorar. Se a gente vai receber uma criança mais velha, a gente já deixa outros elementos, né? A pele da nossa cobra, que ele vai gostar, né? Que a criança vai gostar de explorar. Então a gente deixa outros elementos, né? Para aquela criança. Então é legal só avisar antes, né? Legal. Ó, tem uma, acho que é para você, se é o Caio Castro. Então, né? É o Caio Castro foi. Acho que eu vou assumir isso como elogio, né? Ele é bonitão, né? Eu acho que sim. Mas dessa vez não, dessa vez é o Ricardo mesmo, tá? Que Muito fundador da bom. Gmail. É engraçado que às vezes falam, né? Às vezes até inclusive já falaram que eu pareço o, o cara da Casa de Papel. Nossa, Acho você que lembra um parece. pouco, O acho que o professor, óculos também, né? O professor. lembra? É, Verdade. né? Mas Que lindo. deve ser um componente genético parecido, Deve né? ser. Vou dar o exame de ancestralidade para o Caio Para ele, Castro dá para o e para professor. o Álvaro Morte para eles fazerem o teste. De repente são até parentes, né? Acho que Boa. meus parentes são primos, né? Que no exame Boa. você sabe que o pessoal falando que parece professor mesmo. Sabe que no exame dá até para você achar o. Agora tem um monte de gente falando que é Ah, professor. pronto, agora o professor. No exame dá para até, inclusive, encontrar parentes, então isso é muito legal. Então você vai fazer o exame, se você aceitar, você consegue compartilhar o seu DNA no banco, né? E procurar pessoas que compartilham DNA com você. Então, Nossa, porcentagens pequenas do DNA, ou grandes, né? Se forem parentes próximos. E então isso é muito legal, assim. Então eu vou dar o exame, ver se eu encontro, se eles são meus primos, né? Sei lá, de repente nossa, muito legal. vem Imagina, parte, né? encontro parentesco aí. Né? E é muito legal, assim, tem muita gente que, por exemplo, não conhece a família adotada, né? A gente fez um trabalho bem legal com algumas pessoas que toparam fazer o exame, contar a história delas. Então, tem pessoas que, assim, ou são adotadas ou totalmente, assim, perderam totalmente a conexão, fizeram o exame, descobriram primos, né? Então, Uau. é uma coisa bem legal, assim. Eu acho que é uma funcionalidade a mais da genética, né? Uhum, com certeza. Tem alguém falando, temos Ah, 2 aranhas. A aranha faz parte da família e tem até nome. Olha que legal. que não desmanchamos. Ai, que legal, que legal. Isso para criança é muito legal, gente. Porque É. dá um pertencimento, né? Uma vez eu entrei numa discussão assim num curso sobre quando a criança ela entende que que a casa dela não é assim o quarto dela, né? Que é o lazer, é a área de lazer do prédio, né? É esse lado de fora que tem a teia de aranha, e a aranha é a amiga dela, então ela começa a ter uma noção de que a casa dela é o planeta, né? E aí ela Uhum. vai cuidar dessa casa, né? Que é esse todo. E não algo micro, né? Então é muito legal ter esse contato e que os pais permitam, né, que esses animais venham, façam seu ciclo, vão embora, né? E a criança vai tendo esse contato, é muito importante. Não, com certeza. Vocês É, têm mais alguma? Tem algumas perguntas. Nada o contato como a natureza, conectarmos com nós mesmos. E assim, a gente tem mais uns 10 minutinhos de live, não? Se alguém tá, tiver pergunta, gente, pode escrever, mas eu queria comentar e fazer uma ponte, né? Uma das coisas que a gente analisa no exame, dentro do Genera U, que é uma coisa bem para autoconhecimento, né? Ó, a Isa falou de epigenética, até depois eu posso falar um pouquinho. Mas legal. um desses componentes é a parte de como a pessoa lida com estresse. Então, tem uma variante genética numa enzima que processa catecolaminas e tal, e que mostra um pouco, assim, claro que é um Uhum. marcador, né, mas um pouco como que as pessoas lidam com o estresse, né? Eu, por exemplo, eu não eu sou intermediário, eu não sou nem lido muito bem, nem lido muito mal, tá?
Mas o estresse é uma coisa que, nessa vida do dia a dia, urbana, é uma coisa que está muito, né? Pegando o transporte, hoje, agora não tanto, mas transporte público muito pesado, né? Estresse de trabalho. Você acha que a natureza, ela tem um papel fundamental para o alívio do estresse, para diminuir isso? Sim, eu não só acho como tem vários artigos que comprovam cientificamente que a natureza, ela tem até um artigo de Stanford que, que comprova, eles pegam um grupo de trabalhadores comuns que iam para o trabalho de carro e fazem o mesmo trajeto por uma trilha e colocam esse grupo para ir para o trabalho dentro de uma trilha, né? E aí eles medem é, eles colocam transmissores no cérebro para medir a atividade cerebral e Sim. tudo antes e depois, né? E eles constatam nesse artigo que a região cerebral da depressão, eu não sei se é alguma coisa no córtex frontal, eu não me lembro agora, que ela é modulada, a atividade dessa região é modulada depois que a pessoa faz a trilha. Então, com certeza, assim, todos os hormônios, os neurotransmissores que a gente libera ao tocar no nosso animal, ao né, cheirar o nosso cachorro, quem se identifica com plantas, ao olhar uma paisagem, né? Isso é comprovado cientificamente. Tem um Uhum. estudo que mostra numa escola, acho que nos Estados Unidos, que a sala dos alunos que tinha uma janela onde eles conseguiam olhar o verde tinha um melhor resultado cognitivo do que as salas que eles olhavam o concreto. Nossa, que Então, legal. tem um Legal. site que chama Children and Nature, que é da Califórnia, que ele tem uma página nesse site só de artigos científicos explicando, né, e comprovando realmente que a natureza ela alivia o estresse, ela Legal. alivia a depressão, ela alivia a ansiedade, né? E a gente pode perguntar para qualquer pessoa em situação de estresse, onde você queria estar agora? A pessoa fala, na praia, A né? Gisequeira falou, ó, eu tenho propriedade, estou na praia e já me sinto muito melhor. Com certeza. Meu sonho é morar na praia em algum momento da minha vida, assim, Exatamente. É né? isso, né? Então, a ciência vem, né, para comprovar mesmo isso, né? Uhum. Que isso é verdade, né? Que realmente a natureza tem um poder sobre as nossas questões emocionais, né? Sim, legal. Então, quem fez o Genera U e sabe que não lida muito bem com o estresse, uma boa alternativa é tentar se aproximar da natureza. Total. O LM Mamed perguntou de novo se tem alguma restrição para fazer o teste. Não tem nenhuma restrição. O exame comprado pela internet com kit, né? Você passa um cotonete na parte de dentro da bochecha, muito simples. Coletado nos laboratórios podem ser feito coleta de sangue mesmo, é um pouco diferente, mas assim é um exame convencional, tá? Não tem nenhuma preparação. E a Isa falou um pouco de epigenética, né? Então, a epigenética é uma estrutura paralela ao sequenciamento, à ordem genética mesmo, tá? Então, só para passar um básico para vocês, então o DNA ele pode ser silenciado ou ativado, tá? Em função de algumas coisas. Então, um grupo metil, uma metilação que silencia isso, né? Ou até o DNA enrolado nas proteínas, que são as estonas, isso abre, isso fecha e fica mais ativo ou não, tá? Então isso é um componente, uma parte de, de como o corpo regula, né, a genética ao longo do dia, como as experiências e como a vida da pessoa ajuda a regular a parte genética, tá? Então, a gente não tem, por enquanto, exames focados em epigenética, a gente até oferecia um exame que traçava a idade biológica da pessoa por epigenética. Então, eu sou tenho biologia de 2 anos a menos do que a minha idade cronológica, isso foi um Uau, bom que resultado para legal. mim, mas é um pouco isso. A epigenética é uma ciência ainda bem nascente, né? Ela não é tão antiga quanto a genética, de modo geral, então tem muita coisa para se descobrir, né? Uhum. Então, a Michele perguntou o ZAP da bioterapia e a própria Isa A Isa já Hermoso passou, a Isa já trabalha passou. lá com a gente. Ah, legal. Então, a Michelle, acho que vale dar uma ligada, marcar, Uhum. acho que pode ser bem legal, né? Sim, com Então, certeza. a gente tem mais só 5 minutinhos, né? Então, não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta, seja para mim, seja para a Laís. Acho que foi, pô, uma conversa muito legal. A gente conseguiu falar de Foi
temas Falamos diversos, de né? tudo, né? Um pouco de tudo, né? Quando que é a próxima live? A da Genera, a gente faz geralmente uma vez por semana. A próxima, se eu não me engano, está marcada para a próxima quinta-feira, às 12, ao meio-dia. Mas a gente tenta fazer uma vez por semana, só seguir o Instagram da Genera e ir acompanhando as postagens, né? Dia 30 vai ser. E eu não sei a próxima de vocês têm live A nossa marcada? segunda-feira, que a gente vai falar sobre educação inovadora. Que Então, a legal, gente ainda não confirmou o horário, mas já já a gente lança aqui também. que legal, que Ó, legal. tem várias perguntas agora. É, Ixi, Maria, então, 4 minutos. Acho que é, é isso. Quer responder ou eu não, a gente eu vai não vi, na encerrar? verdade, ó. Laís, como você lida com o estresse em São Paulo? Essa é uma pergunta boa, hein? Bom, eu falo que eu vivo numa bolha dentro de São Paulo, né? Porque a bioterapia é uma casa com muita natureza e tem muitos animais. Então, eu vejo que eu, particularmente, eu lido com o contato com os bichos. Eu tenho uma paixão, assim, com o contato com no contato com os animais. Então, quando eu tô na bio e alguma coisa der errado, eu vou e deito no chão e agarro meu cachorro e fico lá, cheirando ele, cheirando ele, cheirando ele, e aí eu volto, né? Ou eu tenho um periquitinho que sempre fica no meu ombro, então eu fico lá com ela e volto. Eu sinto que quando eu tô ali no contato com esses animais, é onde, né, o meu cortisol dá uma, né? Hum, Dá uma relevada, assim, e eu consigo sobreviver. Então, acho que esse é o meu modo de lidar com o estresse na cidade. legal. Perguntaram aqui idade para fazer o exame, só respondendo. Não tem idade, tá? A única coisa é que se for menor de idade, tem que ter uma autorização dos pais, tá? Na assinatura, mas não tem nenhuma idade, qualquer idade pode fazer, tá? Eu acho que a gente pode já caminhando. Só para comentar, então, essa live ela vai ficar por 24 horas no Instagram Isso. e depois a gente vai postar ela no YouTube da Genera. Então, quem quiser, é só buscar dentro do YouTube, né, Genera, e a gente quiser assistir, quiser saber mais detalhes, assistir desde o começo, vai estar lá, tá Uhum. bom? Show Então, de... Laís, muito obrigado, foi ótimo, foi muito legal Obrigada, te querida. conhecer, foi ótima Prazerzão mesmo. conversa. Quer falar fazer o fechamento, as últimas palavras? Então, para fechar, duas coisas. Uma coisa para a gente deixar para lá depois dessa quarentena e uma coisa para a gente pensar. Uma coisa para a gente deixar para lá é nosso egoísmo em nossas ações com a natureza. Então, é o egoísmo em todas as ações. O egoísmo quando a gente vai jogar o lixo fora, é o egoísmo na escolha dos nossos alimentos, né? Então, para a gente realmente pensar sobre o nosso egoísmo com relação ao planeta. E uma coisa para a gente trazer depois dessa quarentena é que a natureza responde todas as nossas perguntas, mas a gente precisa observar os detalhes dela. Então, para que você comece a observar, andar na rua e começar a observar os detalhes da sua janela, os detalhes da natureza. Porque eu acho que, né, tem uma grande mudança vindo aí no mundo e a gente precisa estar preparado para ela, né? Perfeito, legal. Então, gente, de novo aí, muito obrigado para quem acompanhou toda a Obrigada, viu, live. querido? Parabéns pelo seu trabalho. É Para incrível, você também, para você também, é muito incrível. legal. Estamos aí fundadores de iniciativas que fazem, Sim. né, bastante sentido para a gente e para o mundo, tá? Então, gente, de novo, muito obrigado, obrigado, Laís. Quem também quiser saber mais sobre a sua própria natureza e como usar esse conhecimento para si mesmo e para o mundo, faz o exame, conhece o exame da Genera. Se quiser, Uhum. entre em descubra.genera.com.br, tem um exemplo de laudo. Tem alguns beijos, beijos muito pro Ozzy. E é Beijos, isso, gente. queridos. Obrigado, viu? Obrigada. Vou Até a levar próxima live. várias pessoas aí para fazer o exame, hein? Segue a Genera, segue o espaço da bioterapia e Tá a aí. gente continua em contato. Show. Tchau, tchau, gente. Beijos, até mais. Tchau, Até mais. tchau.